Nesta aula, vamos falar da radiciação de números complexos, que é o processo de obter as várias raízes dos diferentes graus dos números complexos. Para percebermos a radiciação de números complexos, vamos primeiro recordar o que fazemos nos números reais. O primeiro conceito de raiz que aprendemos nos números reais foi o de raiz quadrada, onde a raiz quadrada de um dado número, neste exemplo que estamos a ver, a raiz quadrada de 4, é o número 2, porque 2 vezes 2 é 4. Portanto, a raiz de um dado número é o número que, multiplicado por ele próprio, é igual ao número que estava originalmente dentro da raiz. Por exemplo, a raiz quadrada de 25 é 5, e isto porque 5 vezes 5 é 25. Ainda falando sobre as raízes quadradas, nem todos os números têm raízes quadradas. Os números negativos não têm raízes quadradas, pois não há nenhum número que, multiplicado por ele próprio, possa dar um número negativo, pelo menos dentro do contexto dos reais. Se estendermos um pouco o conceito, podemos falar da raiz cúbica. E a ideia é semelhante à da raiz quadrada, só que, enquanto que na raiz quadrada falávamos do número que, multiplicado por ele próprio, portanto, tínhamos apenas duas parcelas nestas multiplicações, dava o número que está dentro da raiz. Neste caso, como estamos a falar de uma raiz cúbica, é o número que, multiplicado por ele próprio 3 vezes, dá o número que está no interior da raiz. Portanto, raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. E temos aqui as nossas 3 parcelas, o número 2 a multiplicar por ele próprio 3 vezes. As raízes cúbicas e as raízes de grau ímpar, no geral, têm uma propriedade muito importante diferente das raízes de quadradas ou de grau par, que é que pode ser calculada a raiz cúbica ou ímpar de qualquer número, mesmo que seja negativo. Por exemplo, a raiz cúbica de menos 27 é menos 3, e isto porque menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 é igual a menos 27. Posto isto, que é um modo de obtermos as várias raízes nos reais, vamos então agora observar o processo de obtermos as várias raízes dos números complexos. E então, para obtermos as raízes dos números complexos, primeiro que tudo, existe uma fórmula, mas essa fórmula tem uma representação que representa um número complexo na forma trigonométrica. Então, primeiro de tudo, vamos dizer que o nosso número complexo, ao qual mais à frente vamos calcular a raiz, tem que estar escrito na forma ρ é levantado a I θ. Portanto, recordando, na forma trigonométrica, o ρ tem que pertencer aos reais positivos, e já o θ pode ser um número qualquer. E então a fórmula da raiz de grau n de um número complexo z é a raiz de grau n do nosso módulo ρ é levantado a I θ mais 2kπ a dividir por n. E já agora vamos aqui fazer uma notazinha com k pertencente a 0, 1 até n menos 1. Portanto, este k que está aqui tem que ser um número inteiro que vai desde o 0 até ao n menos 1. Portanto, numa raiz quarta, por exemplo, o n vai até, o k vai até 3. Agora, porquê é que esta expressão tem aqui um k? Então, primeira grande diferença das raízes complexas para as raízes reais.
é que nos números complexos um número vai ter tantas raízes como o grau da raiz. Quer dizer que um número complexo tem 3 raízes cúbicas, 4 raízes quartas, 5 raízes quintas. O processo de obtermos essas tantas raízes vai ser através desta fórmula que tivemos a acabar de escrever, que vocês vão poder encontrar no formulário do exame, portanto não se preocupem muito em decorar esta fórmula, ela está disponível no formulário. Só temos é que a saber aplicar. Vamos então fazer uma primeira aplicação da fórmula da obtenção das raízes complexas de um dado número. Podemos observar que temos no canto inferior direito já escrita a fórmula para recordarmos enquanto vemos o vídeo. Mas, primeira questão, o número que nós temos no enunciado não está na forma trigonométrica. Então, a primeira coisa que temos que fazer para podermos resolver este problema é converter este número complexo à forma trigonométrica. Então, vamos tratar da conversão. Portanto, o número Z1 vai ter um módulo que é igual a raiz quadrada de parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Esta conta vai dar raiz quadrada de 64 mais 192, que vai dar a raiz quadrada de 256, que é igual a 16. Agora, para determinarmos o argumento, vamos primeiro fazer um pequeno desenho para nos ajudar, para termos a certeza que vamos obter o ângulo correto. Ora, o nosso número tem uma parte real de menos 8 e uma parte imaginária de 8 raiz de 3. Portanto, no plano complexo, estaria mais ou menos neste ponto. E o ângulo que nós pretendemos descobrir vai ser o ângulo que eu vou marcar aqui a verde, é este ângulo θ. Ora, nós para fazermos a conversão podemos dizer que a tangente de θ é igual a parte imaginária, que é 8 raiz de 3, a dividir pela parte real, que é menos 8, que dá menos raiz de 3. Ora, a tangente de θ é igual a raiz de 3, menos raiz de 3. Raiz de 3 é um dos ângulos da tabela, portanto, recordando só, nós sabemos que a tangente de π sobre 3 é igual a raiz de 3, mas nós agora queremos saber qual é que é o ângulo cuja tangente vale menos raiz de 3 e, observando o desenho que fizemos no início do problema, que está no segundo quadrante. Portanto, o nosso θ, na verdade, vai ser igual a π menos π sobre 3, porque nós, no fundo, acabamos por descobrir que este bocadinho aqui tem de ser π sobre 3 para a tangente dar os tais raiz de 3. Então, o ângulo θ, que é o argumento deste número complexo, é igual a 2π sobre 3. E, portanto, primeira etapa que já fizemos, o nosso Z1 é igual a 16, é levantado aí 2π sobre 3. E, tendo o número representado na forma trigonométrica, podemos então agora passar à etapa de obter as raízes deste número. Então, se aplicarmos diretamente a fórmula, vamos ficar com a
raiz quarta de Z1 é igual a raiz quarta de 16 é levantado aí 2π sobre 3 mais 2kπ sobre 4. E agora podemos simplificar um pouquinho esta expressão. A raiz quarta de 16 é 2 e no expoente podemos primeiro começar por passar o 2kπ ao mesmo denominador dos 2π sobre 3. Vamos ficar com uma expressão deste género, mas isto ainda está tudo a dividir por 4. E então, depois de simplificarmos ainda mais, vamos ficar com 2π mais 6kπ a dividir por 12. Por último, nesta fração, temos o 2, o 6 e o 12, tudo números pares. Podemos dividir por 2 em cima e em baixo e vamos ficar com π mais 3kπ a dividir por 6 e recordando, o nosso k vai desde 0 até 3. Vamos passar esta informação para o próximo quadro para continuarmos, para termos a expressão disponível. K pertencente a 0,1,2,3 e falta-nos ainda substituirmos o K pelos vários valores que temos aqui indicado para obtermos as 4 raízes. Portanto, recordando, raiz quarta, vamos obter 4 raízes. Então, com K igual a 0, vamos ter que a primeira raiz vai ser Z igual a 2E levantado a I π mais 0 sobre 6, que é igual a 2E levantado a I π sobre 6. Para K igual a 1, vamos ter Z igual a 2E levantado a I π mais 3π sobre 6, que é 2E levantado a I 4π sobre 6, que ainda pode simplificar a fração que está no expoente para 2π sobre 3. Para K igual a 2, vamos ter uma solução que é o Z igual a 2E levantado a I π mais 2 vezes 3π sobre 6, que é 2E levantado a I 7π sobre 6. Finalmente, para K igual a 3, Z é igual a 2E levantado a I π mais 3 vezes 3π sobre 6, que é igual a 2E levantado a I 10π sobre 6, que se simplifica para 2E levantado a I 5π sobre 3. E estes 4 valores que obtivemos são as 4 raízes quartas do número Z que tínhamos no enunciado do problema. Que, portanto, vamos lá voltar ao quadro anterior, só para recordar. O número Z1 era o menos 8 mais 8 raiz de 3i e as suas raízes quartas complexas são estes 4 números que temos aqui sublinhados. O problema em si já está resolvido, mas vamos aqui aproveitar para abordarmos alguns conceitos teóricos que temos que saber sobre esta matéria. Que é, primeiro que tudo, em termos de representação gráfica no plano complexo, sempre que calculamos as várias raízes de um dado número complexo, elas têm algumas propriedades, a sua representação, que nós temos que saber. E então, essas propriedades vão ser, primeiro, uma propriedade muito simples,
é que se nós desenharmos as várias raízes, elas estão todas em cima de uma mesma circunferência, pois estão todas à mesma distância da origem, têm todas o mesmo módulo. Se nós virmos neste exemplo que acabámos de calcular, todas estas raízes tinham módulo 2 e, portanto, todas elas vão estar representadas na circunferência de raio 2. Mas há mais. Se nós agora desenharmos as várias raízes que temos, portanto, a primeira raiz, quando o k é igual a 0, ficaria mais ou menos aqui. Isto está a ser desenhado a olho, não está a ser desenhado com rigor, é só para termos assim um esboço mais ou menos grosseiro. Quando o k é igual a 2, o argumento é 2π sobre 3, a nossa raiz estava mais ou menos... O k é igual a 2, não, quando o k é igual a 1, o argumento é 2π sobre 3. Vamos ter uma raiz mais ou menos aqui. Quando o k é igual a 2, o argumento é 7π sobre 6. E vamos ter uma raiz mais ou menos aqui. E finalmente, quando o k é 3, vamos ter uma última raiz que vai estar neste ponto. E, então, segunda questão que nós temos que saber sobre esta matéria, se nós desenharmos as várias raízes do mesmo grau, no plano complexo, elas vão sempre formar um polígono regular com tantos lados com o grau da raiz. Portanto, neste caso, raiz quarta, vamos formar um quadrado, temos 4 lados, com os vértices todos em cima de uma circunferência, de uma mesma circunferência. É esta representação gráfica também que serve para explicar porque é que os capas que nós fomos substituindo, que fomos do 0 até ao 3, porque é que pararam no 3? É que se eu tentasse calcular o k igual a 4, que já agora eu vou aqui meter esta conta, mas vou meter outra cor só para distinguir, com k igual a 4, o nosso z dava igual a 2e levantado a i π mais 2π mais 2π, não, mais 12π sobre 6, que dava 2e levantado a i 13 sextos de π. Mas essa solução estava exatamente no mesmo sítio que esta outra. Ou seja, era a mesma. E é por isso que nós não a vamos calcular. Então já calculámos as raízes todas. Portanto, esta última parcela não se faz. Há ainda uma outra questão muito importante que temos que saber sobre a representação gráfica das várias raízes de um número complexo, que é o seguinte. Se nós virmos esta representação, há aqui uma diferença de argumento entre as várias raízes, o quanto é que o argumento avançou de uma raiz para a outra, que entre quaisquer duas raízes consecutivas é sempre de 2π a dividir por n. Aqui, vê-se mal, vou escrever a outra cor. Neste caso, seria de 2π a dividir por 4, porque estamos a falar de raízes de grau 4. Mas, para qualquer grau das raízes, o avanço, quanto avançamos de uma raiz para a seguinte, diz que sejam raízes do mesmo grau, é sempre 2π a dividir pelo grau da raiz. E isto permite-nos, se soubermos uma das raízes, obtermos muito facilmente as restantes sem grandes cálculos adicionais. Agora que já vimos como obter as raízes, vamos ver um exemplo de aplicação das raízes num contexto de resolvermos um problema. Neste exemplo, nós queremos resolver uma equação e o nosso objetivo, ao resolvermos qualquer equação, é isolarmos a incógnita para podermos indicar qual é o valor que ela tem de igualar.
Então, se nós começarmos a resolver esta equação como normalmente, tal como fazemos nos reais, primeiro vamos fazer a propriedade distributiva. 2z ao cubo menos 2z é igual a 2i menos 2z. Os 2z's podem cortar e vamos ficar com 2z ao cubo igual a 2i. Mais uma vez, até podemos cortar o 2 com o 2 e ficamos com z ao cubo igual a i. E, para nós descobrirmos a solução desta equação, ainda assim da mesma lógica que fazemos com os números reais, o que nós vamos fazer é aplicar uma raiz cúbica dos dois lados da equação. Portanto, temos uma z ao cubo igual a i, é como se chegássemos aqui aos dois lados da equação, metêssemos uma raiz cúbica dos dois lados e, ao simplificar, ficávamos com z igual a raiz cúbica de i. E então, para agora obtermos a solução mesmo, ou as soluções, porque estamos a falar de raiz cúbica, vamos ter 3 soluções desta equação, vamos ter que fazer o processo de obtermos as várias raízes cúbicas do número i. Então, primeiro passo, temos que converter o número i à forma trigonométrica. Então, primeira questão, vamos aqui só fazer um pequeno desenho, porque o número i é um caso especial da conversão à forma trigonométrica, porque nós, só de olharmos, sem fazermos conta nenhuma, conseguimos ver que esta distância que eu estou a marcar a verde é 1 e que este ângulo que eu estou a marcar a amarelo é igual a π sobre 2. Diretamente, aqui não é preciso fazermos cálculos. Então nós podemos dizer diretamente, primeiro, que o número i é igual a 1 é levantado a i π sobre 2, portanto, convertendo da forma algébrica que está aqui a azul para a forma trigonométrica que está aqui a verde. E agora podemos fazer as raízes cúbicas deste número. E então, a raiz cúbica de 1 é levantado a i π sobre 2 é igual à raiz cúbica de 1 é levantado a i π sobre 2 mais 2kπ a dividir por 3, que, simplificando um pouco, raiz cúbica de 1 é 1, e esta expressão que está no denominador, depois de simplificada, vamos ficar com π sobre 6 mais, tinha que passar aqui ao denominador 2, dava 4 mais 4kπ, com k pertencente a 0, 1, 2. Porque estamos a falar de raízes cúbicas, vamos a terminar os k's em 3 menos 1, em 2. Então, agora, basta-nos darmos os vários valores aos k's, portanto, para k igual a 0, o nosso z é igual a 1 é levantado a i π sobre 6. Para k igual a 1, o nosso z é igual a 1 é levantado a i π sobre 6 mais 4π sobre 6. Portanto, o argumento vai dar 5π sobre 6. E finalmente, para k igual a 2, o número z vai dar 1 é levantado a i π mais 8π sobre 6, que depois de simplificado vai dar 1 é levantado a i, esta conta dava 9π sobre 6, que simplifica para 3π sobre 2.
E temos aqui as nossas várias respostas ao problema, as várias soluções da equação, que são estes três números. São as três soluções da equação. Que, já agora, vamos aqui só fazer um pequeno desenho. Vamos recordar, se desenhássemos no plano complexo, como calculámos as raízes cúbicas do número i, se as desenharmos no plano complexo, as três raízes cúbicas do i vão ter que estar todas em cima de uma circunferência, neste caso de raio 1, porque as raízes têm módulo 1, e vamos ter uma das raízes com o argumento de π sobre 6, que estará mais ou menos aqui. Portanto, este ângulo seria π sobre 6. A segunda raiz tem um argumento de 5π sobre 6 e a terceira de 3π sobre 2. Então, se desenharmos as três raízes, vamos obter um triângulo equilátero com os vértices todos em cima de uma circunferência de raio 1. Esta última parte não foi pedida, foi só para recordarmos este conceito teórico que é muito, muito importante. Por fim, temos aqui um último exercício para percebermos a importância da representação geométrica das raízes e como nós podemos obter umas a partir de outras. Temos uma indicação de que há um número Z3, que é uma das raízes quintas de um número complexo W. E queremos saber as outras raízes quintas de W que estejam no terceiro quadrante. Portanto, se nós primeiro observarmos o número Z3, tem parte real positiva, parte imaginária negativa, é um número do quarto quadrante, é uma das raízes complexas de W e queremos saber as outras raízes que estejam no terceiro quadrante. Primeira questão, uma maneira de resolvermos este problema que estaria correta, mas que não é a melhor maneira nem de perto, era obtermos o número W e depois obtermos as suas raízes. Ou seja, seria, no fundo, nós dizermos ok, o Z3 é uma raiz quinta de W, então se levantássemos os dois lados à quinta, podemos dizer que Z3 à quinta é o número W. E nós aqui obtínhamos o número W e depois fazíamos as raízes quintas do W. O conceito em si estava correto, não tinha nada de errado, mas é uma maneira de resolver o problema à força bruta sem estarmos a perceber muito bem o que estamos a fazer, porque existe uma outra maneira muito mais fácil de fazermos este problema, que é a seguinte. Vamos aqui fazer um desenho auxiliar. Portanto, se nós representarmos as raízes do W no plano complexo, nós sabemos que primeiro, que todas as raízes quintas de W estão em cima de uma circunferência, portanto têm todas o mesmo módulo, e que sabemos a posição de uma delas, que é a Z3, que tem módulo 2 raiz de 3 menos 2i. Portanto, a nossa raiz Z3, se eu disser que aqui é o menos 2, está aqui. Há aqui um pormenor que eu estou já a desenhar que não vos expliquei, que é este círculo tem raio 4. Como é que eu sei que tem raio 4? Bem, vamos mostrar-vos. Tem a ver com a conversão do Z3 à forma trigonométrica, que era o que nos dava o raio da circunferência. Portanto, esta distância aqui vai ser o ρ do Z3. Então, vamos primeiro converter o Z3 à forma trigonométrica para continuarmos. Portanto, o módulo de Z3 é igual a raiz quadrada de parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado.
que é a raiz de 12 mais 4, que é a raiz de 16, que é 4. E daí a circunferência ter raio 4. E já agora, aproveitando que estamos a converter o Z3 à forma trigonométrica, vamos calcular o seu argumento. Podemos dizer que, se este ângulo for θ, podemos dizer que a tangente de θ é igual à parte imaginária a dividir pela parte real, que simplifica para menos 1 sobre a raiz de 3, que simplifica para menos raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3 é um dos ângulos da tabela trigonométrica. É o ângulo, ou melhor, é um dos valores da tabela trigonométrica. Nós sabemos da tabela trigonométrica, aqui um bocadinho à parte, que a tangente de π sobre 6 é igual a raiz de 3 sobre 3. Mas π sobre 6 é um ângulo do primeiro quadrante e tem uma tangente positiva. Nós sabemos que o nosso Z3 é um número do quarto quadrante com uma tangente negativa, portanto o nosso θ é igual a menos π sobre 6. Que também podíamos escrever, quem preferir, como sendo 11π sobre 6, que seria os 2π menos π sobre 6. Consoante a maneira como preferimos representar os números. Eu vou usar o menos π sobre 6. Ok, mas o mais importante disto é que nós agora já temos o Z3. E nós podemos descobrir as outras raízes sem obtermos o W, porque se nós nos lembrarmos, as várias raízes quintas do número W, todas elas têm que formar um pentágono. Portanto, vamos aqui tentar desenhá-lo mais ou menos assim a olho. Vamos cá ver como é que corre este desenho. Tem que formar uma figura mais ou menos com esta forma. E, tendo o Z3 escrito na forma trigonométrica, eu posso descobrir as restantes raízes, porque eu sei que as outras raízes, portanto, se eu, por exemplo, agora quiser esta raiz aqui, eu sei que, primeiro, o módulo é o mesmo do Z3. Portanto, vamos chamar esta raiz o Z4. E, em termos do argumento, eu sei que esta distância de argumento é 2π a dividir pelo grau da raiz. Então, eu posso dizer que, pura e simplesmente, o meu Z4 é igual a representação do Z3. Portanto, ainda não tínhamos, só tínhamos obtido, não tínhamos escrito. Vamos aqui só dizer o Z3 era 4E levantado a I menos π sobre 6. Então, o Z4 é igual a 4E levantado a I. O argumento do Z3 era menos π sobre 6 e o Z4 está 2π sobre 5 para trás, porque estamos aqui, para chegar do Z3 ao Z4, estamos a rodar no sentido inverso. Então, basta-nos fazer esta conta, esta diferença de argumentos, para obtermos a raiz Z4. E π sobre 6 menos 2π sobre 5, temos que passar tudo ao denominador 30. Este multiplica por 6. E vamos ter 4E levantado a I menos 17π sobre 30. E então aqui temos a raiz Z4. Mas no desenho nós podemos ver que até está uma outra raiz no terceiro quadrante. Nós queremos as raízes quintas W que estejam no terceiro quadrante. O desenho foi um esboço feito sem grande rigor, portanto poderá não estar a raiz no terceiro quadrante. Penso que em princípio está. Vamos ver agora com as contas, mas a questão fundamental é que temos que confirmar mesmo isto com contas. Temos que ir fazer os cálculos e ver se está ou não uma última raiz no terceiro quadrante. Então vamos aqui procurar um Z5 e agora a ideia é que para acharmos o Z5
nós vamos pegar no nosso Z4, que acabámos de calcular, e vamos, mais uma vez, apenas pensar que há uma diferença de argumentos de 2π sobre 5, sempre a tal forma do 2π sobre o grau da raiz. Então, vamos até ao próximo quadro. Vou aqui reescrever o Z4, que era 4e levantado aí menos 17π sobre 30. E então o nosso Z5 é o 4e levantado aí menos 17π sobre 30 menos 2π sobre 5. Porque, mais uma vez, vamos lá voltar ao quadro anterior para recordar isto. De Z4 para Z5, mais uma vez rodamos no sentido inverso os 2π sobre 5. Então, agora, acabando a conta, o Z5 vai ser igual a 4e levantado aí, só passarmos tudo ao mesmo denominador, mais uma vez multiplicando por 6, e vamos ter 4e levantado aí menos 29π sobre 30, o que ainda é um ângulo que está no terceiro quadrante. E, portanto, são estes dois números, escritos na forma trigonométrica, que são as raízes quintas de W, que estão no terceiro quadrante. E reparem que conseguimos fazer tudo isto sem sequer descobrirmos qual é o número W. É um conceito importante que vos pode ser útil em mais problemas. Portanto, recapitulando a aula de hoje, tivemos a ver o conceito de radiciação de números complexos. A questão fundamental é que a radiciação se faz com esta fórmula, vocês vão sempre fazer com esta fórmula, que está no enunciado do vosso exame. Recordámos primeiro as raízes nos reais, aprendemos a aplicar a fórmula de raiz, que tem que ser sempre primeiro com o número na forma trigonométrica. Portanto, se os nossos números não estiverem na forma trigonométrica, temos que primeiro convertê-los à forma trigonométrica para depois os podermos calcular as raízes. Vimos como é que calculávamos as raízes e relembramos o conceito muito importante do facto das raízes complexas. Portanto, primeiro serem sempre tantas quanto o grau da raiz, e segunda, a sua representação no plano complexo tem sempre a característica de as várias raízes do mesmo grau estão sempre todas desenhadas em cima de uma circunferência de centro na origem, e há um espaçamento entre as várias raízes. Este quadro tem um pequeno erro que eu vou deixar ficar, mas aqui era 2π sobre 4. Este quadro tem um pequeno erro. Espero que não vos tenha feito demasiada confusão, mas que há um espaçamento entre as várias raízes que é sempre igual a 2π a dividir pelo grau da raiz. Espero que esta aula vos tenha sido útil. Fiquem bem e até à próxima.